Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu o sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã o que será, mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será, mas quem cuida dos pardais cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, se na prova ou dissabor, sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo, o amanhã o que será, mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus, meus amados, queremos saudá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa Voz da Escola Bíblica, louvando a Deus por esta rica oportunidade e por você que sempre está conosco, nos dando este prazer da sua audiência e também compartilhando com outros irmãos, amigos, para que sejam abençoados através da sua rede de amigos. Você pode estar contribuindo para o enriquecimento espiritual dessa gente e também edificação das suas vidas. Então, que Deus te abençoe, que Deus te use, que estes momentos que se seguem possam ser de bênção para todos nós. Aqui vos fala o pastor Jairo Teixeira, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas. Comigo, o diácono Samuel, o Jair. Estamos juntos procurando fazer o melhor de Deus para o seu coração. Fique conosco, por certo, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Hoje, como esse programa de respeito à escola bíblica dominical, nós temos esse compromisso há mais de 30 anos, sempre está levando o ensinamento da escola bíblica através do rádio, através da televisão. Agora Deus nos permite, através deste portal, está contribuindo ainda mais com a escola dominical. Você superintendente, você professor, você aluno, sempre sendo beneficiado com esta cooperação, e nós louvamos a Deus pelo privilégio de assim estar estendendo essa mão amiga
para a bênção da Escola Bíblica Dominical. Bem, esta semana nós estamos com a lição de número 7, nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estudando sobre o ministério de Eliseu, um grande homem de Deus que foi tremendamente usado pelo Senhor, não é? E nós vemos as marcas do seu ministério, um ministério marcado pela porção dobrada, um homem usado poderosamente nas mãos de Deus, com muita autoridade de Deus e também com milagres, né? Um ministério marcado por milagres. Milagres são ações sobrenaturais que vão de encontro às leis da natureza pela intervenção de Deus. E nós vamos hoje estar iniciando uma série de milagres realizadas por Eliseu, prova que Deus se intervém na lei ou nas leis da natureza. Então você, meu irmão, meu amigo, você que está aí do outro lado, nos acompanha e precisa de um milagre. Quem sabe você ligou este aparelho para ouvir este programa porque você precisa de um milagre e Deus quer fazer milagre em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. É importante saber que Deus ainda se interfere nas leis da natureza, Deus ainda se interfere na vida daquele que nele crê, na vida daquele que nele confia. Deus ainda faz coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Então acredite, acalme seu coração nesta hora, descanse em Deus, ponha toda a sua confiança no Senhor, certo de que é Ele quem pode fazer milagres em nossa vida. Então fique conosco, vamos ouvir este belo hino, Acalma o teu coração. Ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
presença acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Que bom estar com você neste momento, levando esta boa música que eleva a nossa alma à presença do Senhor nosso Deus. Bem, nós estamos agradecidos a Deus pela oportunidade e queremos convidar você, nesse próximo domingo, buscar o templo mais próximo de sua casa. Nós temos a Assembleia de Deus aqui em São Miguel, em todos os bairros. E aí onde você mora também, por certo, tem uma Assembleia de Deus. Então busque estar na escola bíblica, busque estar no culto do domingo, ouvindo a palavra de Deus, recriando a sua alma, para se fortalecer e continuar a caminhada para o céu. Nós queremos também convidar todos os nossos irmãos aqui da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, lembrando o nosso compromisso no próximo domingo, às 14 horas, em cada congregação, estará se reunindo todos os departamentos de louvores, cada um com uma caixa de folhetos, de literatura. Vamos sair pelas ruas da cidade, aproveitando o tempo, a oportunidade que Deus está nos dando, e vamos fazer um derrame de literaturas, né? Distribuindo literaturas em toda a cidade, convidando as pessoas para estar no culto à noite, e cremos que haverá uma colheita, né? A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, trazendo consigo os seus molhos. Deixa Deus te usar, seja um instrumento nas mãos de Deus. Deixa Deus guiar a tua vida. Nós cantamos aquele hino 141 da harpa que diz: guia-me sempre, meu Senhor. E às vezes temos dificuldade de ser guiados pelo Senhor. Mas olha, se o Senhor te guiar, vai dar tudo certo. Pois Ele, como nosso guia, sempre nos conduz a verdes pastos, a águas tranquilas. A ovelha, ela não bebe em águas turbulentas. Ela busca sempre um lugar de águas tranquilas. E o Senhor tem tranquilidade para a minha alma, para a tua alma. Então vamos pedir a Ele: guia-me sempre, meu Senhor. Ouçamos mais este belo musical, este hino, e já voltaremos. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, uso-me pra te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre,
guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regime tudo, meu Jesus. Glória a Deus, você está ouvindo o programa Voz da Escola Bíblica, Escola Dominical, e nós queremos lhes convidar para ser um participante, não é, do nosso portal ADSMC, que é o portal da Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos. Nós temos programações todos os dias, 24 horas uma rádio tocando, louvando a Deus com belos hinos, mensagens. Logo pela manhã, às 8 horas, temos um programa que traz uma mensagem de Deus para o seu coração. Ao meio-dia, sempre uma mensagem, um ensino da palavra de Deus. E todas as noites, a partir das 19h30, temos programações. Na segunda-feira, o presbítero Roberto está aqui com seus convidados trazendo uma palavra de Deus. Temos na terça-feira o Círculo de Oração no Ar com o presbítero Joseildo, presbítero Ronaclés, estão aqui orando por você. Temos na quarta-feira o presbítero Everton também trazendo uma palavra de Deus. Na quinta-feira temos mais um programa, evangelista Milton, presbítero Flávio. Na sexta-feira lhe convido para o nosso culto de ensino da palavra. Tem sido uma bênção, não só aqueles que estão presentes, mas aqueles que nos acompanham pelas redes sociais têm agradecido a bênção de ser alimentado com a verdadeira palavra de Deus. No sábado, nós temos este programa, a Escola Bíblica Dominical, a Voz da Escola Bíblica, e temos à noite, às 21 horas, presbítero Félix trazendo mais uma mensagem de Deus para o seu coração. No domingo, a partir das 15 horas, um programa voltado para as crianças. Você que é pai, que é mãe, conduza seu filho para estar acompanhando esses programas infantis. São bênçãos de Deus, uma orientação para as suas crianças, né? E a partir das 16 horas, a irmã Miriam, com as suas companheiras, entra aqui com o programa Mulher Virtuosa, trazendo mais uma palavra de edificação para as mulheres, né? Tem sido uma bênção de Deus. Portanto, ore pelo nosso portal, ore pela Igreja Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, ore por todos nós que fazemos esta obra. Estamos fazendo aquilo que sabemos e o que podemos, e aquilo que não sabemos e não podemos, nosso Deus fará por nós. Deus abençoe, Deus ajude, em Cristo Jesus. Para você, Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Portanto, receba esta palavra de Deus para o seu coração. O Senhor está conosco, o Senhor está contigo. Aí onde você está, não importa a situação que você esteja vivenciando, meu querido irmão, o Senhor promete estar conosco. Se passar pelas águas, ele disse, eu aí estou. Se passar pelo fogo, eu aí estou também. Então creia na companhia de Deus, descanse no Senhor, provas passam, vitórias sempre chegam da parte de Deus para aqueles que confiam no Senhor. Vamos com mais um belo hino, agora na voz da Miriam Mical, Eu Te Chamei. Ele te diz essa noite, eu te chamei. Oh, glória a Deus. Fui eu quem te escolhi, quem te separou fui eu.
os teus caminhos são os projetos meus. Cada plano, cada sonho, cada detalhe eu planejei. Cada parte da tua história eu mesmo quem arquitetei. Eu trato hoje com você porque fui eu quem te criei. Cada membro, cada osso eu mesmo quem formei. E o ar que você respira eu quem te dei. Eu conheço os teus anseios, o teu deitar e levantar. Conheço as palavras da tua boca antes de você falar. Eu som dos teus pensamentos e a divisão da tua alma. Quando choras te acalento, minha presença te acalma. Cada minuto e segundo, mês a mês eu programo. E as batidas do teu coração sou eu dizendo: eu te chamei. Eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Receba a minha força e meu perdão, receba a minha graça e renovação. Seja cheio, sacudido, transportado, sinta a minha glória. Eu formei tua estrutura com minhas mãos, derramei o meu espírito e a minha unção. Eu estou te quebrantando, te moldando, lapidando pra minha adoração. Sou eu quem cuido, quem preparo, quem amparo, quem dá vida, ressuscita, capacita, quem me ensina, quem dá alegria, a alma angustiada e abatida. Sou eu quem falo, quem conforto, quem restauro, sou refúgio, teu abrigo, não te deixo, não te largo. Teu amigo incomparável, eu falo contigo. Eu sou o que sou, eu sou o que faço, eu sou o que posso, eu sou o que cumpro, eu estou contigo. Eu sou o que levanta, eu sou o que transforma, eu mudo a tua história, eu sou tua vitória, eu sou teu amigo. O teu amigo está presente aqui nessa noite. Receba a minha força e meu perdão, receba a minha graça e renovação. Seja cheio, sacudido, transportado, sinta a minha glória. Eu formei tua estrutura com minhas mãos, derramei o meu espírito e a minha unção. Eu estou te quebrantando, te moldando, lapidando. Sou eu quem cuido, quem preparo, quem amparo, quem dá vida, ressuscita. Quem dá alegria, a alma angustiada e abatida. Sou eu quem falo, quem conforto, quem restauro, sou refúgio, teu abrigo, não te deixo, não te largo. Eu insisto, não desisto, teu amigo incomparável. Eu falo contigo. Olha, eu sou o que sou, eu sou o que faço, eu sou o que posso. Eu sou na tua vida, eu estou contigo. Eu sou o que levanta, eu sou o que transforma, eu mudo a tua história, eu sou tua vitória, eu sou o teu amigo. Eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei.
Glórias a Deus. Eu te chamei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você que está aí em casa, no seu veículo, no seu setor de trabalho, onde estiver acompanhando a nossa programação, receba da parte de Deus esta palavra. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem prepara, é o Senhor quem cuida de cada um de nós. Queridos, queremos convidá-los agora para a leitura da palavra de Deus, na lição de número 7, que trata do ministério de Eliseu. Nós temos um texto no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículos 11, 15, 16 e 17, e vamos estar lendo com vocês. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículo 15, ora, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis ventos e não vereis chuvas. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Amados, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Nós somos limitados, somos humanos, somos dependentes, mas temos um Deus que tudo pode, um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que sabe tudo, ver tudo e pode todas as coisas. Então, quando nós colocamos nossa confiança nesse Deus, Ele é capaz de operar maravilhas. Desde o início do ministério de Eliseu, os milagres foram acontecendo como uma confirmação de seu ministério profético. Basta lembrar vocês, na lição passada, nós estudamos quando ele, após a subida de Elias, já volta e diante dele está o rio Jordão, e ele toma a capa de Elias e brada: onde está o Senhor, Deus de Elias? E como se Deus dissesse a Eliseu: eu estou aqui. Eliseu toca nas águas e diz que o rio Jordão se abre e ele passa a pé enxuto. Ora, irmãos, somente uma intervenção sobrenatural, somente uma intervenção divina seria capaz de realizar tamanha obra. Então o ministério de Eliseu já começa com milagres, com maravilhas, né? Junto com os milagres, Eliseu conciliava bondade e firmeza. Era um homem bom, era um homem preocupado com o bem-estar das pessoas carentes, necessitadas, que ele procuravam. Eliseu sempre tinha uma palavra, Eliseu sempre tinha algo para ajudar, mas também era firme na hora de falar aquilo que Deus mandava falar. Eliseu era enérgico, era contundente quando precisava, porém compassivo, né? E prestimoso com os que sofriam, com os que necessitavam da ajuda. E Deus usou este homem tremendamente, deixando para nós exemplos de que Deus quer sempre realizar milagres, maravilhas, através daqueles que nele confiam. É interessante que nessa oportunidade, quando Eliseu chega em determinado lugar com os seus servos, disse que ali não havia águas. E imediatamente Eliseu é chamado para profetizar, para dar uma palavra, para falar da parte de Deus o que o Senhor tinha a dizer naquela situação. Aqui nós vemos duas coisas importantes. Primeiro, pessoas que, em meio à necessidade, buscam ouvir a voz de Deus. Há muitos em nossos dias que já não param mais para ouvir a voz de Deus. Eles só querem falar e não querem parar para ouvir a voz de Deus. Naqueles dias, houve alguém que nos ensinou isso. Na hora da necessidade, precisamos parar para ouvir o que Deus tem a nos falar. Em segundo lugar,
chama-nos a atenção aqui a importância de um homem de Deus. Na hora da crise, na hora da necessidade, a quem vamos? Onde vamos buscar ajuda? No homem de Deus. Então se procura Eliseu, e Eliseu tem uma palavra de Deus. Mas é interessante que antes de Eliseu profetizar, Eliseu manda chamar um tangedor, alguém que tangesse harpa, né? Tratava-se de um arpista. A música na harpa, ou da harpa, ajudou a afastar toda a distração, a incredulidade do ambiente em torno de Eliseu, predispondo seu espírito a receber a revelação da parte do Senhor. Há muitas pessoas que não compreenderam até hoje a importância da música na igreja, o louvor na igreja. É que o louvor, ele tira o peso de sobre as nossas almas. Nossas almas é onde estão os nossos sentimentos, a nossa vontade, a nossa volição, tristeza, alegria, tudo está ligado à nossa alma. E muitas vezes nós chegamos à presença de Deus com a nossa alma sobrecarregada de sentimentos negativos, de angústias, de problemas, de decepções. E o louvor tem esse poder, o louvor alivia a alma. O louvor ajuda a afastar a distração. As pessoas às vezes estão distraídas no culto, mas o louvor chama a atenção. Em poucos minutos, uma mensagem é transmitida através do louvor. Então retira a distração, retira a incredulidade e vai preparando o ambiente para ouvir a voz de Deus. Então, a partir de hoje você esteja observando em nossos cultos como o louvor, ele tem uma função específica. Quando é um verdadeiro louvor, quando é uma música realmente inspirada por Deus, quando o louvor toca no coração das pessoas. Então, a música afasta a distração, afasta a incredulidade e traz inspiração para quem vai ministrar a palavra. É muito interessante isso. Já aconteceu comigo em várias ocasiões em que eu estava orando, buscando a inspiração de Deus, porque ministrar a palavra não depende de nós mesmos. Nós somos apenas porta-vozes. Mas a unção, a inspiração vem da parte do Senhor. E muitas vezes nós estamos ali acompanhando o culto, orando, suplicando a Deus, pedindo a sua misericórdia, e de repente um louvor traz aquela inspiração aos nossos corações, ao nosso espírito, e nós começamos a falar, começamos a profetizar, e foi exatamente isso que aconteceu com Eliseu. Eliseu manda chamar aquele tangedor e ele chega e traz aquela inspiração maravilhosa ao tocar a sua harpa, né? E Eliseu começa a profetizar: fazei neste vale muitas covas. Observe, um lugar que estava seco, que não tinha água, que não chovia, e o Senhor manda essa palavra: assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva. Isso aqui mostra que muitas vezes os milagres de Deus não vêm acompanhado de algo sobrenatural, de algo chamativo, que normalmente para chover acontecem ventos e depois a chuva. Mas aqui foi diferente, a intervenção de Deus veio de repente. Disse Eliseu: todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Então Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de maravilhas. A provisão de Deus chegou. Deus agiu de uma forma sobrenatural. Deus tomou providência e aquele problema foi solucionado. Querido, você que me ouve nesta oportunidade, creia, o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de maravilhas. Você pode não estar vendo ventos, você pode não estar vendo chuvas, você pode não estar vendo sinais ao seu favor. O céu pode estar negro, as nuvens podem estar paradas, você pode não estar vendo nenhum mover humano, mas acredite, continue acreditando, continue confiando, pondo a sua fé nesse Deus. O nosso Deus é um Deus que opera maravilhas. Não foi por acaso que o profeta Isaías, quando profetizava a respeito de Jesus, disse: o seu nome será maravilhoso. O que é alguém maravilhoso? É alguém que opera maravilhas, alguém que opera milagres. Nós temos neste mesmo texto bíblico
uma mulher do filho dos profetas, né, que estava em aperto. Seu marido havia morrido, ela ficou com seus filhos e uma dívida para pagar. E aí nós vemos os atos milagrosos de Deus através de Eliseu, mais uma vez, apresentando verdades surpreendentes. O nosso Deus, querido, é um Deus de surpresa. Nosso Deus é um Deus que nos surpreende. A narrativa da viúva com seus 2 filhos revela que Deus cuida dos seus fiéis quando estão em necessidade e em aflição. E eu quero lhe dizer que esta pode ser a sua realidade. Deus está esperando que você creia, que você confie, pois o nosso Deus, ele se intervém, o nosso Deus, ele surpreende. Quando você menos espera, o milagre acontece. Por quê, pastor Jairo? Porque Deus cuida dos seus fiéis quando estão em necessidade e em aflição. Se você está me ouvindo nesta oportunidade e precisa de um milagre, precisa de uma intervenção, saiba que o nosso Deus ainda faz milagres. A viúva com os filhos representa o povo de Deus quando estão em abandono e opressão. Quem sabe você está passando por algum abandono, foi abandonado você, mulher, foi abandonada pelo seu marido, né? Você, irmão, foi abandonado pelo seu patrão, perdeu o seu emprego. Quem sabe alguém que me ouve está sofrendo abandono. Glória a Deus, pois saiba que Deus cuida dos seus fiéis quando abandonados, quando desamparados, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A compaixão de Deus pelos necessitados é algo presente, né? Ele tem cuidado por aqueles que confiam nele, que evidenciam sua fé genuína em Deus. Esse Deus cuida, né? Ele observa os verdadeiros piedosos e sempre age ao nosso favor. Então, querido, descansa em Deus, confia em Deus, acredita que o nosso Deus é poderoso. Assim como ele operou milagres nos dias de Eliseu, ele ainda opera maravilhas na vida do seu povo. Havia fome naquela terra. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38, né? E ao versículo 44 vai nos falar exatamente de uma fome que havia, né, naquela terra. E Eliseu chega, né, glória a Deus, e diz que eles estão ali sentados na sua presença. Os filhos de Eliseu, que eram os profetas, estudantes da palavra, que acompanhavam o ministério de Eliseu, logo chegaram para ele: olha, não temos o que comer. E disse ao seu moço Eliseu: ponha panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então eles saíram ao campo a apanhar ervas e apanharam uma erva chamada coloquíntidas. Era uma erva danosa, era uma erva venenosa. E daqui a pouco, quando foi preparada a alimentação, alguém gritou: tem morte na panela, a comida está envenenada. Olha, irmão, que coisa séria, eles não podiam comer, né? Porém, disse o homem de Deus: trazei farinha. Trouxeram farinha para ele, ele mandou colocar na panela e disse: agora tirai de comer para o povo. E não havia mais nenhum mal na panela. A farinha na Bíblia sempre representa a palavra de Deus. E olha, o que a palavra de Deus não puder resolver, nada mais resolve. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada aguda de 2 fios. Ela penetra onde nós não podemos penetrar. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Na alma estão nossos sentimentos, nossa volição, nossa vontade. No espírito está nossa fé, nossa confiança, nossa consciência. E a palavra penetra aí, onde a ultrassonografia computadorizada não penetra, mas a palavra vai lá na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. O nosso corpo só se mantém de pé por causa das juntas e por causa da medula que liga todo o sistema ósseo. A coluna vertebral é ligado por medulas ósseas. Glória a Deus, meus amados. E a palavra de Deus, ela penetra nas juntas
na medula óssea, vai lá no interior, no âmago. O que o escritor sagrado quer dizer exatamente aqui, a palavra vai onde não podemos ir. Vai lá na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então acredite na palavra. Aquela farinha que Eliseu manda colocar na panela cheia de coloquíntidas, cheia de veneno, cheia de ervas danosas, representa hoje a palavra de Deus. Haja o que houver, o veneno que houver, a heresia que houver, mas se a gente colocar a verdadeira, a genuína palavra de Deus e confiar no Senhor, temos que colocar a farinha e confiar no Senhor. Quantas vezes você já colocou farinha, usou farinha, mas o problema não estava na farinha, estava na fé em Deus. Quem faz o milagre não é a farinha, é Deus. Então temos que confiar nesse Deus. Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Essas verdades, né? Essas narrativas sobre os filhos dos profetas ilustram a verdade que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Glória a Deus. Isso está no Salmo 33, versos 18 e 19. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Você teme ao Senhor? Saiba que os olhos do Senhor estão sobre você nesta hora. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Você está esperando na misericórdia do Senhor, na bondade do Senhor, na compaixão do Senhor. Os olhos dele estão sobre você. Para quê? Para te livrar, para livrar a tua alma da morte, para conservar você vivo na fome. Olha, é lamentável saber que no Brasil hoje há cerca de 14,8 milhões de pessoas desempregadas e cerca de 19 milhões estão passando necessidade. Dói na alma a gente saber que temos pessoas tão próximas de nós enfrentando dificuldades, faltando o pão de cada dia. Oremos para que Deus faça um milagre. Oremos para que Deus toque no coração dos líderes políticos da nossa nação, para que eles abram o coração e possam ajudar melhor a essa gente. E façamos a nossa parte. Glória a Deus que em nossa igreja nós temos uma obra social que funciona. Nós temos abençoado a muitas famílias. Eu não posso dizer aqui por número, porque varia de mês para mês, mas em cada congregação temos um trabalho social, na igreja sede temos um trabalho social, que sempre estamos abençoando aqueles que chegam famintos, necessitados, nunca voltam de mãos vazias. E glória a Deus por isso, mas quem na verdade cuida completamente é o Senhor. O Senhor, Ele cuida daqueles que esperam na sua misericórdia, livra a sua alma da morte e os conserva vivos na fome. Quem permanece fiel à palavra de Deus, permanece sob os cuidados especiais do Senhor. O Senhor cuida. O Senhor, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que provê. Deus é poderoso, Ele usa os seus filhos para ajudar, para suprir e para realizar milagres. Nos dias de Eliseu também existiam reis bons e maus. Você pode dizer, pastor, mas em nossos dias é tanta gente má, é tanta gente desviada do Senhor, é tanta gente distanciada de Deus. Nos dias de Eliseu também existiam reis bons e maus, isto é, homens que desprezavam a Deus e ainda promoviam a adoração a ídolos. Então, Deus não está limitado a deixar de cuidar dos seus, a deixar de operar milagres porque tem alguém mau. Não. Deus opera porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Não importa se pessoas infiéis existirem no meio dos fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Então descanse na bondade de Deus. Descanse na fidelidade do Senhor. Sua bênção não depende de outrem. Sua bênção depende do Senhor nosso Deus. Meus amados, milagres é um simbolismo do poder de Deus.
A palavra milagre do latim, miraculum, significa maravilhar-se, admirar-se, que é o sentimento que deve envolver quem presencia um milagre, uma operação de Deus. Quando acontece um milagre, há um benefício prático imediato. A cura, o livramento, a multiplicação, uma intervenção divina. Porém, o mais importante é que a invasão de Deus, a intervenção de Deus na natureza, seja encarada, sobretudo, simbolicamente, porque seu objetivo maior é trazer uma conexão mais relevante do que ele mesmo, o maravilhamento em Deus, a admiração em Deus. O fato de Deus operar milagres, de acontecer milagres, não é simplesmente para ficarmos admirados com o tamanho do milagre, com o que aconteceu no milagre. Há pessoas que ficam analisando o milagre, a percentual do milagre, o tamanho. Não, para Deus isso não importa. O que importa é observarmos que houve uma intervenção de Deus. Por isso, a coisa mais maravilhosa em qualquer milagre é a ação em amor do Todo-Poderoso na vida de um mortal. É isso que devemos analisar. Como é que um Deus sobrenatural, um Deus tão grande, tão santo, imanente, transcendente, e ele se volta para um mortal como nós e vem se interferir em nossas vidas. É isso que devemos levar em consideração. O tamanho da graça, o tamanho da bondade, o tamanho da misericórdia do nosso Deus. Moisés compreendeu essa circunstância ao observar um arbusto queimando e não consumindo, lá no capítulo 3 do Êxodo. Lembra? Moisés ficou pasmo. Como é que queima, mas não se consome? Depois ele entendeu que era a presença de Deus na sarça ardente. Como é glorioso quando sentimos a presença de Deus em nossos cultos. Quando sentimos a presença de Deus em nosso coração, em nosso ser, e nos alegramos. Parece que com a sarça, né? A sarça queimando sem se consumir. O fogo da presença de Deus. Isto devemos levar em consideração o tamanho do milagre, o tamanho da graça. Quem somos nós? Seres mortais, pecadores. E um Deus tão santo, e um Deus tão transcendente, tão imanente, e um Deus tão glorioso, vim visitar. Por isso Davi, ele no Salmo 8, ele dizia: quem é o homem mortal para que o visites? Quem é o filho do homem para que te lembres dele? Era Davi admirado, exaltando a bondade de Deus em vir visitar um homem mortal. Eliseu vislumbrou tal sentido ao presenciar o milagre, ou os milagres no seu ministério. O Jordão se abrir, um homem pegar uma capa, bater na água e gritar: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E ver um rio se abrir e ele passar a pés enxutos. Uma mulher morrendo de fome com 2 filhos, com apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e ele mandar buscar vasos emprestados e orar, e Deus multiplicar a farinha da panela, o azeite da botija, e aquela mulher passar 3 anos e meio comendo sem se acabar. Intervenção divina, milagres de Deus. Uma panela cheia de coloquíntidas, cheia de ervas danosas, e ele mandar colocar farinha, e o veneno ser tirado da panela. Milagres, intervenção divina, bondade de Deus, grandeza de Deus. Então os milagres vêm para que Deus seja glorificado. Eliseu aumentou o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel não era fácil. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus ordenou o sustento das viúvas. Por quê? Porque naqueles idos não havia INSS, não havia nenhuma provisão para as viúvas. Quando a mulher ficava viúva, ela ia ter que lutar, vender tudo o que tinha para sobreviver. Então Deus sempre trata, desde o Antigo Testamento, com respeito à viúva. Quando acabar de dizimar todos os dízimos da tua novidade, disse o Senhor, no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão,
à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Está em Deuteronômio 26:12. Veja que lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus já se preocupava para que cuidássemos do seu povo. Ele fala aqui a respeito do dízimo, mas já destinando, né, como deveriam ser usados. O dízimo deveria ser levado ao levita, aquele que cuida da casa do Senhor, para que ele pudesse ajudar ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, as necessidades da casa do Senhor. A religião pura e imaculada para com Deus. Há muitas pessoas que se preocupam com o nome da sua denominação, se preocupam com o tipo de liturgia da sua religião. Deus diz aqui, através de São Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quando você está fazendo bem ao pobre, quando você está assistindo à viúva, ao necessitado, você está praticando a verdadeira religião. Meus amados, nós cremos que nesta época de Jorão havia uma grande quantidade de viúvas por ali. E Deus se volta exatamente para aquela gente. Pelo menos 300 profetas de Deus foram perseguidos e mortos por Jezabel. Então, como os profetas eram casados, pelo menos 300 mulheres de profetas eram viúvas naqueles dias. 850 profetas de Baal e Azera foram mortos por Elias. Estavam aí mais 850 viúvas dos profetas de Baal. Sendo assim, haviam pelo menos 1.150 viúvas para serem cuidadas. Muito provavelmente, somente as viúvas dos falsos profetas eram sustentadas pelo governo idólatra de Jorão. E Deus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. A vida das viúvas nos templos bíblicos era bem difícil. Muitas delas passavam a se prostituírem para dar sustento a si mesmas, a seus filhos. Muitas eram sustentadas pelo templo. No caso da viúva desta lição, ela era viúva de um dos filhos dos profetas. E seu marido era discípulo da escola dos profetas, cujo mestre agora era Eliseu, e conhecia seu marido. Veja que quando aquela mulher se aproxima de Eliseu, ela diz: olha, Eliseu, homem de Deus, meu marido, teu servo, morreu. Veja que aquela mulher sabia que o seu marido servia na casa de Deus. Veja que aquela mulher sabia que o seu marido era um servo de Eliseu. Estava sempre ali cooperando com Eliseu. E ela chega e diz: e tu sabes que o teu servo, ele temia ao Senhor. Que lindo uma esposa dando testemunho da fé do seu marido. Que lindo uma esposa dando testemunho do trabalho do seu marido para Deus. Olha, tu sabes que teu marido temia ao Senhor. E veio agora, Eliseu, um credor. Alguém que meu marido comprava ou que havia tomado algum dinheiro emprestado e não deu tempo a pagar. E nós ficamos com essa dívida. E veio esse credor para levar os meus 2 filhos para serem seus servos. Era um costume da época. Quando a mulher ficava viúva e ela não tinha com que pagar a dívida que o seu marido deixava. Então, ou ela ia se servir da prostituição, ou seus filhos eram levados para trabalhar como escravos. Veja que situação tão difícil aquela serva de Deus se encontrava. Era uma mulher que temia Deus. Jamais ela iria agir diferente. A quem ela vai buscar? A quem ela vai pedir socorro? A quem ela vai buscar uma ajuda espiritual, uma ajuda do céu, uma orientação? Ao profeta, ao homem de Deus. Seu marido havia morrido, ela fica numa situação complicada, falta suprimentos, tem uma dívida que ela não pode pagar, a ameaça de seus filhos serem vendidos, e agora? Assim era o costume da época. A dívida continuava após a morte e os parentes tinham que pagá-la. Uma das maneiras era pegar os filhos adolescentes, imagine, levar como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva
e supriu suas necessidades através do milagre da multiplicação do azeite que ela ainda tinha guardado. O que nós queremos chamar a sua atenção nesta oportunidade é que Deus cuida dos seus. Não importa o que você esteja passando. Você pode ser uma viúva pobre, você pode ser um marido que está desempregado, você pode ser um filho que está abandonado, mas o que eu estou querendo te mostrar nessa oportunidade é que há um Deus que cuida dos necessitados e dos desamparados. Glória a Deus. A única botija de azeite que aquela viúva tinha foi suficiente para Deus operar o milagre. Querida irmã, se você ainda tem uma botija de azeite, você tem o elemento essencial para Deus operar o milagre. Pastor, e o que é essa botija de azeite? Me diga, pelo amor de Deus. É comunhão com o Espírito Santo. O azeite na Bíblia fala do Espírito Santo. Se você ainda tem comunhão com Ele, descanse, serva de Deus. Descanse, servo de Deus, que você tem o material, a matéria-prima do milagre. Oh, glória a Deus! Se você ainda tem comunhão com o Espírito Santo, você ainda tem a matéria-prima do milagre. Esses dias eu estava em uma loja buscando comprar um material para construção e eu achei interessante quando um dos vendedores disse: pastor, nós não temos esse produto, está em falta porque está faltando matéria-prima. E como não tem a matéria-prima, então eles não podem fabricar o produto. E agora me chegou essa expressão, por inspiração do céu. Se você ainda tem comunhão com o Espírito Santo, se você ainda dobra o joelho, ainda ora, ainda chora, ainda sente a presença de Deus, cultua, se alegra na palavra, você ainda tem a matéria-prima, você ainda tem uma botija de azeite. Creia no milagre. A viúva não tinha mais nada, provavelmente porque os credores de seu marido já haviam confiscado tudo que ela possuía. A única coisa que lhe restava, a única coisa que ainda possuía, era uma botija de azeite. Muito provavelmente azeite de unção que seu marido possuía para ungir doentes, para ungir enfermos e reis. Eliseu, como representante de Deus ali, disse a ela que tomasse vasilhas vazias, emprestadas com os vizinhos, não poucas, e que ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte, à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Os filhos foram buscar vasilhas vazias na vizinhança, que muito confiante na integridade daquela mulher lhe emprestaram. Era uma mulher que gozava de confiança dos seus vizinhos. Não era só uma mulher crente, não era só uma mulher de fé, mas era uma mulher benquista pela sua vizinhança. E quando acabaram as vasilhas de serem cheias, veja a fé daquela mulher, o pouco de azeite que ela possuía, ela derramando em cada vaso. E à medida que ela ia derramando, o azeite ia se multiplicando e não ia acabando. E ela foi enchendo, encheu a primeira vasilha, encheu a segunda, encheu a terceira, encheu a quarta e foi enchendo. E quando não tinham mais vasilhas, aí diz a Bíblia, o azeite cessou. Porque Deus só manda o necessário. Deus só manda aquilo que precisamos. E isso já é um grande milagre da parte do Senhor. Ela foi novamente ao profeta e ele aconselhou. Já foi multiplicado? Foi multiplicado. Olha, tem azeite lá em casa até umas horas. As vasilhas que eu consegui estão tudo cheias. Aí ele disse, agora vá vender o azeite, pague a dívida e ainda viva do resto. Isso vai lhe manter, vai sustentar você, vai sustentar a sua família e Deus vai prover as suas necessidades. A palavra de Deus é linda. A palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo edificante. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que honra a nossa fé. Deus é um Deus que honra a nossa confiança. Portanto, querido, nessa oportunidade, a palavra de Deus está nos dizendo que fé, obediência e uma família unida faz toda a diferença.
Guarde isto: a fé, a obediência e uma família unida faz toda a diferença. O que é que aquela mulher tinha? Tinha fé. O que é que aquela mulher tinha? Obediência. O que é que aquela mulher tinha? Uma família unida. Ela era unida com seu marido, era unida com seus filhos. Seu marido morreu, mas a família ficou unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Aos Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário. Importa. Deus não abre mão disso. Primeiro, da fé. E segundo, que essa fé seja posta em prática. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Às vezes o milagre que buscamos para acontecer a partir do que temos e trabalhamos com o que Deus já nos deu, isso é necessário exercer fé em sua palavra, para que o milagre aconteça a partir daquilo que temos. Deus não vai querer de você aquilo que você não tem. Deus vai usar aquilo que você tem para multiplicar e operar o milagre. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Porta fechada. É muito importante isso. A intimidade da família, a união da família, a unidade da família. Havia problemas, mas a família estava ali unida. É aí que Deus opera os milagres. Infelizmente, na hora dos problemas, há famílias que se dispersam, se desfaz. Mas aqui a palavra está nos ensinando: na hora da crise, na hora do problema, feche a porta e Deus vai fazer o milagre. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Haja o problema que houver na sua casa, mas esteja unido, marido, mulher, filhos, filhas, orando junto, cantando junto, sofrendo junto, esperando junto, confiando junto, e Deus é quem faz o milagre. Tanto a mulher quanto seus filhos eram obedientes, tinham fé em Deus. Essas duas coisas são fundamentais para que o milagre aconteça. Fé e obediência. Fé e obediência. E uma família unida. Concluindo nesta oportunidade, queridos, Deus usa milagres com grande reserva. Não é todo dia que Deus está operando milagres, mas Deus faz milagres. Não devemos se tornar dependentes de milagres. Há pessoas que andam em busca de milagres a vida toda. Onde ele sabe que está havendo milagre, ele corre, ele vai em busca. Não, a Bíblia diz: estes sinais seguirão aos que crerem. A palavra de Jesus no Novo Testamento é que os sinais, os milagres iam acompanhar aqueles que creem nele. Não insiste que devemos depender dele próprio, que realiza os milagres. Deus insiste nisso. Não, Deus não quer que desistamos nunca dele, mas Deus insiste que devemos depender dele próprio. Deus insiste nisso. Dependa de Deus. Espere em Deus. Confia em Deus. Ele faz maravilha. É provável que a definição mais simples seja de Leves, C.S. Leves, aquele grande homem de Deus. Ele diz: milagre é uma interferência na natureza por um poder sobrenatural. Você crê, você usa a sua fé, a sua obediência, se mantém unido e fica esperando ali uma interferência na natureza por um poder sobrenatural. De onde é que vem esse poder, pastor Jair? É o poder de Deus que se manifesta. Marquem define o milagre como um evento no mundo exterior que é trabalhado pelo poder imediato de Deus. É algo que acontece. Com isso, ele quer dizer que uma obra divina é milagrosa quando Deus não usa meios, mas utiliza o seu poder criativo, como utilizou quando fez todas as coisas a partir do nada. Muitas vezes Deus vai fazer do que já existe. Outras vezes, Deus é capaz de fazer do nada
como ele fez na criação. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os estudantes da Bíblia sabem que no hebraico criou aí o verbo barar, quer dizer, criou do nada. Não existia nada. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja terra, e houve terra. Haja expansão de águas, e houve expansão de água. Haja luminares, e as estrelas surgiram. Haja um grande luminar para governar o dia, e apareceu o sol. Haja um grande luminar para governar de noite, apareceu a lua. Nos mares, hajam seres, apareçam peixes, mamíferos, tudo pelo poder da palavra, e aparecendo as estrelas, os peixes, os luminares, a constelação mais próxima da Terra, cerca de 100 bilhões de estrelas, e Deus criou, e Deus conhece, e disse Isaías que Deus chama cada uma pelo nome, oh glória a Deus, e elas obedecem, tudo maravilhas de Deus, tudo poder de Deus. Então, querido, um milagre acontece quando Deus dá um passo para fazer algo além do que poderia ser realizado, de acordo às leis da natureza. De modo como entendemos que, na verdade, pode estar em desacordo com elas e ser até uma violação dessas leis. Deus não está preocupado com isso. Ele altera as leis naturais. Milagre é isso, é uma intervenção, uma interferência de Deus, do sobrenatural. Além disso, um milagre está além da capacidade intelectual ou científica do homem. A ciência não explica até hoje milagres. A ciência fica embaraçada para entender como os milagres acontecem. O homem não conhece, o intelectual não consegue, mas Deus opera milagres. Deus te ajude, Deus te abençoe, que essa palavra possa ter lhe ajudado a acreditar um pouco mais, a usar mais a sua fé, a sua obediência, a sua união em família, para que Deus faça milagres, como fez nos dias de Eliseu. Vamos ouvir mais esse belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Deus pode fazer
escrever pro homem uma nova história, pode trazer de volta a arca do seu povo. Só Deus pra perdoar o pecado e dar liberdade. Ele é soberano, dono da verdade. É somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Deus, vamos orar ao Senhor agora juntamente com você. Você ouviu a palavra, você ouviu esta bela música dizendo que só Deus pode fazer milagre. Então não espere do homem, mas espere desse Deus que tudo pode. Use a sua fé, a sua confiança, a sua obediência, a sua união. Creia que Deus vai usar aquilo que você tem, mas também Ele pode fazer milagre até daquilo que você não tem. Do nada, Deus pode criar e fazer algo sobrenatural acontecer na sua vida. Uma providência, uma cura, uma porta aberta. Deus sabe o que você necessita. Seja viúva, seja alguém desempregado, seja alguém que está se sentindo abandonado. Creia que o milagre de Deus pode chegar à sua casa. Oremos, querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento que cultuamos mais uma vez a Ti, Senhor, prestando esse trabalho para o Teu reino, agora apresentando cada pessoa, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada internauta que necessita de um milagre. Tu és o Deus dos milagres. Através da história sempre se revelaste, fazendo o sobrenatural acontecer, mudando as leis naturais da natureza, se interferindo, tomando providência. Tu és um Deus de providência, Tu és um Deus que age, que sustenta o pobre, o necessitado, cuida do órfão, cuida da viúva. Então, Senhor, eu te peço, milagres aconteçam nesta hora, onde este receptor se ligou para ouvir esta palavra. Por certo, Tu tens um plano, um projeto. Faça algo de sobrenatural acontecer, Senhor. E nós vamos te louvar. Vamos glorificar o Teu nome, pois os milagres é para glorificar o Teu nome. Nós vamos muito te glorificar, te agradecer, te bendizer, porque Tu cuidas, Tu supre. Tu és um Deus supridor, maravilhoso e poderoso. Te agradecemos, ó Pai, por esta palavra enviada do céu. Te agradecemos por este momento. Fica conosco, fica com os Teus servos. É o que pedimos em nome de Jesus. Queridos, chegamos ao final de mais um programa. Que Deus te ajude. No próximo sábado voltaremos a estar, se Deus permitir, mais uma vez com vocês. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Das cinzas para glorificar, Senhor. Eu me levantei das cinzas para o adorar. Ainda que este mundo não me ouça, mesmo assim eu vou dizer: Tu és santo. Ele tem poder, autoridade para agir. Ninguém pode impedir. Vai, essa é a tua hora de vencer. Vai, Ele vai abrir caminho pra você. Vai, Ele manda eu te dizer: vai chegar a tua vez. Oh,
registrado no memorial de Deus, guardado em taças de ouro. É mistério, não deixou perder nenhum registro do seu silêncio, mas se levantou pra te dizer, filho,